Deus falava no meu coração ardia para que nessa manhã nós falássemos sobre adoração. Como devemos adorar? O perfil de quem adora. E eu quero convidar os irmãos aqui, leiamos todos o livro de Gênesis no capítulo 22 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Gênesis capítulo 22, versículo, a minha versão é a outra, a minha versão é a versão dos velhos, não é a dos jovens, apesar que para a minha é a revista e corrigida, isso aí, apesar de que para trabalhar nesse sermão eu tive que dar uma olhada em quase todas as versões, porque o versículo que soltou a minha memória e os meus olhos, eu queria vê-lo em outras traduções também. Diz o texto sagrado: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele lhe disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e lhe disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pernas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, donde se diz até o dia: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e
e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém, irmãos? Li esse texto todo para nos lembrar. Quem já estudou, para quem conhece, se lembrar. E para quem não conhece, conhecer a história desse texto, a história de Abraão. Mas você vai dizer, pastor, o que você vai falar sobre adoração nesse texto, Giovana? Quando eu estava dirigindo, irmãos, me saltava o texto do versículo 5. Eu queria que projetasse aí aquilo que Abraão disse aos seus funcionários. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, e eu e o moço, que era o seu filho, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Em outras versões diz assim: ficai-vos aqui, porque eu e o moço iremos ali adorar, e depois tornaremos para vocês. Meus queridos irmãos, o tema, o assunto adoração é um assunto amplo, é um leque extraordinário. Quantas mensagens ouvimos sobre adoração, quanto já falamos sobre adoração, o quanto já vivemos sobre este tema. Ele abre uma janela imensa, Daniel. Mas sabe o que acontece? Nós somos, para alguns assuntos, reducionistas. Em primeiro lugar, reduzimos a adoração a um lugar. A gente só pode adorar quando está onde? Aonde? Na igreja. Ah, pastor, não, a gente sabe que não, mas muita gente reduz o lugar da adoração à igreja. Ele não sabe que ele pode adorar em qualquer lugar. Ele não sabe que lavando as panelas, ele pode adorar o Senhor. Servindo o seu companheiro, ele pode adorar o Senhor. Trabalhando, ele adora o Senhor. Se ele fizer tudo como um ato de culto, como um ato de adoração, o Senhor recebe. O problema é que, como reducionistas, nós dividimos a nossa vida. Eu só adoro a Deus no culto. Nós criamos até o que é sagrado e o que não é sagrado. O que é profano, como não é profano. Como o trabalho que você faz, como o trabalho que Deus te deu, você não está ali para a glória de Deus. Você não está ali para glorificar a Deus. Você não está ali para fazer aquilo como a adoração, como se servisse a Deus. Você está ali para trabalhar para o seu patrão, perfeitamente. Ele te contratou. Mas se você trabalhasse para ele, como se estivesse servindo a Deus, você está adorando a Deus. E essa coisa de ser reducionista do lugar da adoração não é de hoje. Quem não se lembra do diálogo entre a mulher samaritana e Jesus? Ela pergunta: olha, os nossos pais disseram que nós temos que adorar aqui. Vocês dizem que tem que adorar lá. E Jesus educadamente dá uma carraspana nela, né? Não é aqui nem lá. E vai vir uma hora que você não vai adorar em lugar nenhum. O Pai não está preocupado com lugar. O Pai está preocupado com quem adore em espírito e em verdade. Nós reduzimos a adoração a um prédio, ao local, perdão. Nós reduzimos o ato de adoração a quem canta, a quem toca, a quem rege. Então, se você não canta, não é adorador. Ainda bem que aqui na igreja, graças a Deus, a gente não tem esse negócio de chamar levita, né, Daniel? Daniel levita, ele sai do chão assim, levitando. A gente sabe que aqui não tem esse negócio de gente que levita. E também, todos nós somos adoradores. Não é só o Daniel que é adorador, não é só o pessoal que toca que é adorador, não é só o Vinícius que rege que é adorador. Todos nós, irmãos, somos adoradores do Senhor. Mas, irmãos, nesta manhã eu queria reafirmar
Todos nós somos adoradores, porque todos nós somos criados para a glória de Deus, para adorar a Deus. Nós fomos criados para isso. Todo aquele que nasceu de novo, ele nasceu para adorar ao Senhor. E se nós não fizermos isso, irmãos, se nós não vivermos para adorar ao Senhor, se não adorarmos ao Senhor, nós não estamos cumprindo a missão para aquilo que nós somos feitos. Esse púlpito aqui foi feito para ser usado para que alguém discursasse nele. Se eu uso ele para outro fim, ele não está sendo usado para aquilo que foi feito. A guitarra, o violão foram feitos para serem tangidos, certo, Daniel? Instrumento de corda é feito para ser tangido, certo, Vinícius? Para tangido. Se ele não é tangido, se ele é usado para bater na cabeça dos outros, ele está sendo usado para um fim que ele não foi criado. Se o crente não adora a Deus com a sua vida, com o seu trabalho, com aquilo que ele faz, com aquilo que ele pensa, ele não está cumprindo aquilo pelo que ele foi feito. Nesse texto, nesse versículo, desse texto emblemático da história da palavra de Deus, da história de Abraão, da nossa história, nós vamos ver que Abraão disse para aqueles moços: eu e o menino vamos ali adorar. Abraão levou o instrumento musical, Abraão levou os hinos para cantar. Não, queridos, mas ele disse que ele iria ali para adorar. E o que eu aprendo, irmãos, com Abraão? O que nós, como adoradores, ou o que nós precisamos fazer para adorar o Senhor? Quais as características que temos que ter? Qual o perfil que temos que ter para adorar o Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, o adorador precisa ser obediente. Nós precisamos ser obedientes. Nós precisamos adorar por obediência. Abraão vai levar Isaque, o seu filho, para adorar, para o sacrifício em obediência a uma ordem de Deus. Quem está aí, por favor, versículo 1 e versículo 2, ou só o versículo 2, quando Deus diz: Abraão, você vai lá, Abraão, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, leva, vai até a terra de Moriá e oferece em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Abraão vai adorar o Senhor, irmãos, por obediência. Havia uma ordem de Deus: Abraão, você vai ter que ir ao monte levar o seu filho. Se nós queremos, irmãos, ser adoradores de verdade nesse tempo, se nós queremos ter um perfil de gente que adora, glorifica e louva o Senhor, e o nosso louvor chega diante dele com incenso suave que agrada a ele, nós precisamos fazer isso por obediência. Deus não pediu a Abraão coisa fácil, não. Todos nós sabemos que Deus, por volta de 70 até 75 anos, Abraão ou Abrão e Sarai não tinham filhos. E Deus, com 75 anos, prometeu: eu vou te dar um filho. E se você, a sua geração, olha para as estrelas do céu, não podemos contar. Abraão tenta dar um migué e usa a empregada para ter um filho, mas Deus disse: não, a promessa é sobre você e Sarai. E Sarai é o primeiro nome, os nomes que foram mudados. Quando Deus deu Isaque a Abraão, Abraão já estava com 100 anos. 25 anos após a promessa de Deus, a promessa se cumpriu. E agora Deus pede a ele: você me dá o que eu te dei. Meus queridos irmãos, obedecer não é coisa fácil. A gente pensa que obediência é fácil. Mas se nós, que não é fácil, mas se nós queremos adorar a Deus como Ele deseja, se nós queremos adorar a exemplo do nosso pai Abraão, nós precisamos adorar a Deus por obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Deus pediu o filho da promessa para Abraão. Deus não pediu a Abraão algo simples. Mas aquela mesma noite que ele ouviu a voz de Deus,
Ele levanta, e o reverendo Hernandes Dias Lopes vai dizer que Sara não sabia de nada, porque se Sara soubesse, quem seria sacrificado seria Abraão, e não Isaac. Abraão nem sairia de casa. Ele acorda de manhã, corta a lenha, arruma tudo, pega o seu filho e com os funcionários e vai embora, em obediência a Deus. Irmãos, tem muita gente tocando, tem muita gente cantando aquilo que se convenceu a adorar, mas meu irmão, não é por obediência a Deus. Tem muita gente que canta, que toca, que faz o que faz, às vezes por orgulho, às vezes porque é visto, às vezes porque se projeta. Obrigado, filho. Porque aquilo projeta a pessoa, então ele não é por obediência. Quando, aproveitando que Vinícius veio aqui, quando ele veio e falou: pastor, eu quero ir para o seminário, mandei ele para o ministério diaconal, e eu falei para os diáconos: aperta, é vocação ou é o quê? É vocação ou quer apenas fugir? É a vocação, porque estudar tem que estudar, se não estudar leva pau lá, é igual a outra faculdade normal. E aqui o pastor e a liderança da igreja também aperta. A igreja não paga seminário para quem é preguiçoso, tem que estudar e tem que passar, e tem que passar com média boa. Mas tem muita gente que quer se preparar para aparecer, não quer obedecer. O adorador, irmãos, ele adora a Deus debaixo de obediência a Deus. E a gente precisa entender, muitos de nós queremos obedecer a Deus igual a Saul. Se lembra da história de Saul? Samuel se tardou a chegar. O que Saul fez? Sacrificou no altar. Ele era para sacrificar, ele não podia sacrificar, ele não era sacerdote. Quando Samuel chega, diz: Saul, por que você fez isso? Você estava demorando, então eu fiz aqui o que era para ser feito. Depois Deus falou: Saul, você ganhou o povo, você mata todo mundo, você mata os despojos, não sobra nada. Samuel chega, escuta o balido dos animais, o grito dos animais, e chega: ô Saul, Deus não mandou você matar tudo, e você pegou o que era melhor? Não, nós separamos aqui o que era melhor, nós não matamos tudo. Aí vem o famoso texto que a gente repete, mas não sabe de onde ele vem. Vem desse momento de desobediência de Saul, achando que ele podia fazer por obediência. E Samuel disse: olha, Saul, obedecer a Deus é melhor do que sacrificar. Para ser adorador, a gente precisa obedecer, irmãos, obedecer a Deus. E obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus às vezes custa dores. Obedecer a Deus custa lágrimas. Há uma música que minha mãe canta às vezes lá em casa, na casa dela. Quando eu estou lá eu escuto, e ela diz: ainda que para te servir, Senhor, eu precise chorar. Ainda que para te servir eu não entenda o que você está fazendo, mas eu vou te obedecer. Para adorar a Deus, irmãos, é preciso obedecer, é preciso se dispor daquilo que Deus quer que dispomos. Deus não divide sua glória com ninguém, Deus não é vaidoso, Deus é amoroso, Deus é exclusivista, Deus é único. E quando a gente fala de adoração no seio da igreja, a gente fala que precisa obedecer à liderança da igreja local. A igreja tem uma liderança constituída por Deus, goste ou não goste, queira ou não queira, há uma liderança constituída por Deus da igreja. E nesta igreja há uma liderança maior, que é o pastor, há uma liderança que são a diretoria, os diáconos, há uma liderança no louvor, que é o Daniel, há uma liderança na música, que é o Vinícius. Há de se obedecer, irmãos, obedecer os trâmites da igreja local. Isto é muito importante. Tem muita gente que acha que só porque tem voz bonita, só porque tem boa técnica no instrumento, ele acha que pode fazer o que quer e não tem que obedecer. Tem muita gente que acha porque ele canta, diz: não, se eu não for cantar, ninguém canta. Se eu não tocar, ninguém toca. Se eu não reger, ninguém rege. Se eu não operar o som, ninguém opera.
Se eu não mexer na transmissão, ninguém transmite. Se eu não mexer na projeção, ninguém transmite. Se eu não fizer alguma coisa, ninguém faz. Acorda para a vida. Acorda para a vida. Desperta. Deus pode fazer o que Ele quer. Deus pode sujar tantas histórias que a gente podia contar de igreja, de gente que foi tentar dizer, se não sou eu, não vai fazer. E Deus levanta gente muito melhor para fazer. Deus levanta gente muito mais crente. Deus levanta gente com muito mais técnica. Deus levanta gente com mais capacidade. E mais do que isso, Deus levanta gente mais servo ainda. Para adorar a Deus como a exemplo de Abraão, é preciso de obediência. É preciso de obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor, você não obedece só no que é bom, não. Volto a repetir, Abraão, Deus pediu, tem que correr. Deus pediu a Abraão que era o melhor que ele tinha, era o mais importante que ele tinha. Mas Abraão pôde dizer para os funcionários deles: fica aqui, nós vamos ali adorar e depois nós vamos voltar. Porque Abraão estava obedecendo a Deus. Aqui em Caxias, 70, 80, né, Washington? Os anos brilhantes da saudosa AF, substituída pela Unigran Rio. Havia o coral Jubilai, se não falha a memória. Gravava aqueles CDs de vinil, obrigado, aqueles biscoitões e tal. Hoje você tinha muita gente gravando cantata, mas antigamente você não tinha. As cantatas que nós fazíamos eram as feitas pelo coral, trazidos pelo Valdemir de Carvalho, aqui para o coral da AF. E uma das músicas que aquele coral cantava num daqueles discos dizia assim: uma linda melodia deves ter quando triste ou magoado, se as dores querem lágrimas trazer, uma linda melodia deves ter. Cante a canção quando a noite chegar, quando em provação ou em aflição. Fácil é cantar quando brilha o sol, deves tu cantar quando o mal surgir. Obedecer ao Senhor, irmãos, é cantar quando tem tudo, é adorar quando tem tudo ou não tem nada, é adorar quando sente dor ou não sente dor, como aquela irmã que o pastor Vanderlei, ainda como seminarista, vai visitá-lo e ela pede que ele cante hinos sucessivos do cantor cristão, e ele vai cantando, e ela: cante esse, ele canta, cante esse, ele canta, e aquela irmã cantava e chorava, e o pastor pergunta: minha irmã, por que a senhora chora e canta? Ela diz: os meus lábios cantam a alegria do meu coração, mas os meus olhos choram as dores da enfermidade no meu corpo. Se nós queremos, a exemplo de Abraão, adorar a Deus, nós devemos obedecer. Mas em segundo lugar, há um segundo ponto na história de Abraão que tem a ver conosco. Se nós queremos adorar, se nós queremos ser adoradores, se queremos ter um perfil de adorador a Deus, em segundo lugar, na adoração, irmãos, precisa haver entrega. Não basta ter obediência, tem que haver entrega. Abraão diz para aqueles funcionários: fiquem aqui, eu e o moço iremos ali para adorar e voltaremos. Abraão, irmãos, vai ao monte. O seu filho, que já era um adolescente, levava sobre ele a madeira que serviria para o altar. Por isso que o exemplo de Isaac e Abraão é o exemplo de Jesus Cristo no Novo Testamento, porque Jesus Cristo levou a sua cruz também. E ali o pedido de Deus, o exemplo da história de Isaac já apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. Isaac, um adolescente, levava a madeira sobre as suas costas, como Cristo levou a cruz, que ele seria também pregado nela. Mas aquele menino esperto vai diante do seu pai
e diz: pai, eu estou vendo a lenha, o fogo, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro? Meus irmãos, Abraão sabia o que ia acontecer. Claro que hoje a gente lendo Hebreus, a gente vai entender que ele cria que ele iria sacrificar o menino e Deus o ressuscitaria. Isso está muito claro em Hebreus capítulo 11. Mas até ali, Abraão e o menino não sabiam. Abraão disse: meu filho, não se preocupe, o cordeiro para si Deus proverá. Mas Abraão vai chegar lá, vai pegar a lenha, vai armar o altar, vai amarrar o seu filho e vai colocar diante de Deus. E quando ele pega o cutelo, a faca, para imolar seu filho, ouve-se a voz do céu: Abraão, você não faça isso. Mas Abraão entrega o seu filho. Aquele ato, irmãos, de ir com Isaque, aquele ato de montar o altar, aquele ato de amarrar os pés e as mãos do menino, aquele ato de entregar, a botar aquele menino sobre o altar, foi o seu ato de entrega, foi aquilo que ele fez, demonstrou que ele estava disposto a sacrificar Isaque. Aquele gesto mostrou que de fato ele ia fazer. Ele entregou. Meus queridos, quando a gente vai adorar a Deus, a gente precisa se entregar completamente a Ele. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 12: eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Apóstolo Paulo está dizendo: quando você for adorar a Deus, se entregue a Deus, não venha metade. Tem gente que vem para a igreja com a metade, só vem o corpo e a alma está lá fora. Está só o corpo, o esqueleto que está aqui. Diz que o pastor Fanini, um dia na porta da primeira de Niterói, aquele tempo que os pastores iam à porta, e o pastor Fanini saudando, a irmã disse: pastor Fanini, semana que vem eu não venho à igreja, mas o meu espírito vai vir. É o pastor Fanini: se você não vem com o corpo, deixa o espírito para lá também. Tem muita gente: eu estou em espírito, já ouviu isso? Eu estou em espírito. Aquela irmã disse para o pastor Fanini: eu estarei em espírito no culto. Meus queridos irmãos, nós precisamos estar no culto. Quando vira o culto, ter uma entrega. Tem gente que vem para o culto e está preocupado com o que vai fazer para o almoço, com o que vai fazer para a janta, com o que vai trabalhar amanhã, os problemas que vai resolver no trabalho. Meus irmãos, ou você vem e se entrega ao Senhor, ou você fica uma entrega pela metade, obediência pela metade. Já viu esse negócio de obediência parcial? Não existe obediência parcial, meu irmão. Ou você obedece ou você não obedece. Não tem esse negócio de obedecer pela metade. Você precisa se entregar a Deus. Abraão tem uma obediência total. Ele entrega o seu filho a Deus. Ele faz aquele gesto. E nós precisamos se entregar a Deus. Quando vir a igreja, é preciso que haja uma entrega total. Quando está aqui mesmo. Não está aqui, está amanhã. Não está aqui, está depois. Não está aqui, está pensando no resultado do jogo. Não está aqui, está pensando em outras coisas. Não, pense completamente no Senhor. Pense em Deus, adore a Deus, se entregue a Ele. Quem é pai aqui já teve essa experiência, ou de repente só sou eu, né? Mas, como eu já fui criança, não nasci velho, o pai e a mãe falam com o filho e o filho está pensando em outra coisa. Aí o que você diz para o seu filho? Preste atenção no que eu estou falando. Você não está pensando, você está pensando o quê? Está rindo, né, querida? Irmã Lúcia deve fazer muito isso com você, né? Preste atenção no que eu estou falando. Eu fico imaginando que Deus olha para os templos, para as igrejas, para as casas, e olha,
Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção. Para de pensar nisso, para de olhar para isso, para de ver isso. Larga a televisão, larga o celular, larga o troço, larga o livro. Pense em mim completamente. Abraão, irmãos, ele é um exemplo na adoração. Por isso ele disse para o filho: olha, para aqueles funcionários, fiquem aqui e eu e o menino vamos adorar. Vamos adorar em obediência, por obediência, e vamos adorar por entrega, e entrega total. Não foi uma entrega parcial. Abraão não chegou lá e montou o altar e disse assim: vamos esperar, né? Vamos dar um tempinho aqui, meu filho. Pode ser que apareça um cordeiro desse fugido aí de uma terra aí. Um cordeiro fugiu e vai aparecer aqui, a gente vai aparecer o sacrifício. Ele não, irmãos. Claro que a gente não tem detalhes, mas a nossa mente pode pensar nisso. Que quando Abraão acabou de montar o altar, de imediatamente colocou o seu filho ali, para cumprir o sacrifício. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo, de crentes que se entregam totalmente a Deus na adoração. Conta essa história de um homem sem as duas pernas, queria aceitar Jesus, e perguntou ao pastor: pastor, Deus aceita um homem pela metade, porque eu já não tenho as minhas duas pernas. E o pastor disse: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Em primeiro lugar, irmãos, nesses tempos queremos adorar o Senhor. Perfil da nossa adoração, o perfil do adorador que Deus quer nesse tempo e que Deus procura é adoradores obedientes. Não é adorador que dá um jeito, não é adorador que faz igual Saul, que quer fazer as coisas que não são para serem feitas, mas é alguém que faz em obediência. Não é alguém que se estriba no seu conhecimento, não é alguém que se estriba na sua experiência, não é alguém que se estriba na sua técnica, mas é alguém que obedece a Deus. Em terceiro, já caminhando para o final, além do adorador ser obediente, além do adorador ser alguém que entrega, o adorador precisa ser um adorador que se sacrifica, ou que sacrifica para Deus. Olha lá no versículo 13. Então levantou os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. Foi Abraão, tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. É preciso sacrificar. Abraão foi com o menino para fazer o quê? Adorar. A adoração precisa ser feita. Quando você vem à igreja, você vem para adorar a Deus. Você precisa adorá-lo. Você precisa sair daqui com o sentimento que você precisa fazer. Eu não sou, cadê o pessoal bom do inglês, Daniel e os meus assistentes? Em inglês, a palavra culto é service. Não é isso? Serviço. Fui bem, caminhei bem? Boa. Eu acho que é melhor do que esse negócio de culto. No brasileiro, no português eu vou prestar um culto, eu vou assistir um culto. Não, no americano é melhor. Eu vou fazer um serviço. Eu vou servir, contanto servir adorar ao Senhor é um serviço, mas tem coisas que no nosso idioma, na nossa língua mãe, às vezes não tem o mesmo peso. É igual quando a gente usa a palavra amor na Bíblia, em que para muitos é a mesma coisa, só que no grego não. O amor eros é um, o amor ágape é outro, o amor estórios é outro. Então, só porque tem a palavra no nosso vernáculo, ela às vezes tira o peso do que ela representa. Nós viemos à igreja para servir, para prestar ao Senhor um serviço, para oferecer ao Senhor um sacrifício, matar a nossa carne. Quantos de nós queríamos estar na cama até agora? Alguns queriam, né, filho? Alguns queriam.
Reverendo Jeremias, que conta que um dia, um frio em BH, os meninos estavam dormindo e ele saiu do quarto dele, um frio danado, e disse para os meninos: vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vai para a igreja. O moleque: não, pai, está muito frio hoje, que não sei o quê. Aí um dos meninos falou assim: o senhor só vai para a igreja porque o senhor é pastor. Ele disse: é verdade, deixa os meninos dormindo aí mesmo, eu vou para a igreja. Quando nós viemos à igreja também matamos a nossa carne, que a vontade às vezes ficar fazendo uma coisa, é ficar vendo outra, é ficar fazendo alguma coisa. Mas nós viemos aqui para oferecer um sacrifício ao Senhor, não um sacrifício animal, não um sacrifício mais de sangue, mas o sacrifício da nossa vontade. A nossa vontade precisa ser mortificada, sacrificada no altar do Senhor todo dia. Nós não precisamos deixar esse eu crescer, esse orgulho crescer. Deus providencia para Abraão um cordeiro para o seu sacrifício. Nós já temos o que sacrificar no altar. Abraão cumpre a sua missão. Quantas vezes viemos à igreja e cumprimos a nossa missão de adorador? Quantas vezes chegamos aqui e sacrificamos? E colocamos o nosso eu no altar, colocamos a nossa vontade no altar. O adorador deve se sacrificar no altar de Deus. A nossa vida, as nossas vontades, os nossos orgulhos, tudo deve ser colocado no altar de Deus. Tudo deve sacrificar no altar de Deus, porque adoração sem sacrifício não é adoração. Não é adoração. É preciso, se você, alguém botou na internet, estou repetindo aqui, depois a gente pode até conversar melhor sobre isso, Daniel, mas o cara disse, alguém botou na internet, foi um pastor famoso, disse assim: se você na sua vida, andando, não esbarrou com o inimigo, significa que quem sabe você está no mesmo caminho que ele. Significa que você está no mesmo caminho, não, no mesmo sentido, andando no mesmo sentido com ele. Se adorar o Senhor, você não sacrifica a sua vontade, o seu ego, o seu orgulho, você não está sacrificando, você não está adorando a Deus. Poucos anos atrás recebemos uma ministra de música aqui, ela é do país aqui, de Fidel Castro, aqui em Cuba, e ela tocou aqui para o Vinícius, e nós perguntamos a ela quantas horas de dedicação ao piano ela tinha por dia quando estava em Cuba. Ela disse: no mínimo 8 horas. 8 horas. Morreu agora o maior pianista do Brasil. Vinícius diz, parece que era 12 horas. 12 horas que ele ficava no piano por dia. Por isso ele era conhecido, através das suas obras, o maior pianista do Brasil. Meu irmão, aquele homem sacrificava tudo que ele tinha para colocar a Deus. Um dos grandes pianistas desse tempo, agora já não toca mais, devido aos acidentes, aquele homem o João, que tem até um filme em homenagem a ele, com a sua história. Ele caiu, bateu, o cara era um grande pianista. João, o que é o nome dele, Vinícius? Ele caiu, bateu a mão, deu problema, depois ele caiu de novo com a mesma mão, mas ele ama tanto a música, e agora criaram uma luva mágica lá para ele. Ele toca alguma coisa, não como ele tocava, mas quando aquele homem, os dedos dos nervos, os nervos da mão dele começaram a refluir, e ele foi ao Jô Soares, e ele foi ao piano, e a dor que ele sentia para tocar, parabéns para você, com essa parte do dedo que eu não sei, né? Já é demais, né? Esse cotoco do dedo aqui, porque o dedo dele não esticava mais, havia sacrifício. Se a gente, para adorar a Deus, irmãos, não sacrifica nada nosso, pode ser que a gente não esteja adorando a Deus. Mas enquanto Daniel vem, para a gente terminar, foi Abraão e o menino e disse aos seus servos: ficai aqui, e eu e o menino vamos adorar, e depois nós vamos voltar. Abraão adorou por obediência, com obediência. Abraão adorou por entrega, com entrega.
Abraão adorou porque ele fez o sacrifício, realizou o sacrifício. Mas em último lugar, Abraão, não é só o Daniel mesmo hoje, é só o Daniel, é só castigo para ele. É sacrifício só para Daniel hoje. Contextualizando a mensagem. Mas quando nós somos adoradores, quando adoramos ao Senhor com sacrifício, com entrega, com obediência, nós recebemos promessas e bênção de Deus. Olha como encerra o texto, versículo 16 a 18 do texto lido. Depois que Deus vê que Abraão obedece, que Abraão se entrega e Abraão se sacrifica, olha o que Deus disse a Abraão. E disse Deus: por mim mesmo jurei, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como estrelas do céu e como a areia que está na praia, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra, porque obedecestes a minha voz. Quando a gente adora ao Senhor, irmãos, com obediência, quando a gente adora ao Senhor se entregando, quando a gente adora ao Senhor se sacrificando, Deus nos vê, faz promessas, nos recompensa. Até hoje Abraão é chamado de quê? O pai da fé. Ele é nosso pai, ele é meu pai, ele é teu pai, ele é nosso pai, ele é pai de todos os cristãos enquanto Jesus não voltar, porque ele adorou a Deus em obediência, porque ele adorou a Deus em entrega e porque ele adorou em sacrifício. Nesta manhã, irmãos, é tempo de nos voltarmos para nós mesmos. Pastor Igor, quando recomendou a oração, ele disse: olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo. E nesta manhã, amanhã de nós olharmos para nós mesmos, como estamos adorando ao Senhor. Se estamos adorando de qualquer jeito, se estamos adorando só por fazer, se estamos adorando sem sermos obedientes integrais, se estamos adorando ao Senhor apenas para cumprir um rito religioso, se estamos obedecendo ao Senhor parcialmente, se não estamos nos entregando a Ele como Ele quer que nós nos entreguemos, se nós não temos feito sacrifício da nossa vontade no altar de Deus, é amanhã de mudança, é amanhã de renovação, é amanhã de sair daqui: Senhor, eu quero ser um adorador como foi Abraão, eu quero adorar ao exemplo de Abraão, eu quero fazer isso para que a minha vida reflita a tua glória